Bom, William, obrigado por você ter aceitado o Eu que convite. agradeço. Me conte um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua formação, como que você chegou na neurocomunicação. Muito legal. Bom, eu venho do empreendedorismo, né? Eu sempre empreendi desde muito pequeno, assim. Eu vendia sorvete para molecada jogando bola na rua, né? Aquela pessoa que fica olhando oportunidades de negócios em todos os lugares. Até então não fazia ideia do que era empreender ou de Sim. ter uma empresa, mas pô, tem um lugar ali que vende sorvete a 50 centavos e aqui eu posso vender R$ 1 e ganhar um sorvete porque todo mundo sai com sede do jogo. Sempre fui ruim de bola, né? Então ficar sentado na calçada ali tendo essas ideias. E sempre empreendi. Em um determinado momento da minha vida, eu provei os dois lados do empreendedorismo, né? Eu tive uma empresa que deu muito errado. Eu tive uma quebra em 2015 que eu fiquei com 5 milhões de dívida. E provei um lado maravilhoso do empreendedorismo de uma empresa que deu muito certo. E nessa empresa, em 2016 ou 2017, me causava um incômodo muito grande eu perceber que eu tinha pessoas incríveis trabalhando comigo, mas que na hora da comunicação elas não conseguiam se expressar e isso tornava elas um profissional menos relevante. Veja bem, não era por capacidade técnica, era por capacidade de comunicação. Então eu sempre gosto de citar um exemplo de um amigo, né, que trabalhou comigo lá, o André. O André era o seguinte, ele chegava num espaço, a nossa empresa era de terceirização, de portaria, limpeza e tal. Então ele chegava num espaço e ele falava assim, aqui vai precisar de 2 litros de detergente, 3 vassouras, isso aqui, 2 panos e tal. Aí eu falo, cara, esse cara é incrível, né? Ele olha o ambiente, ele sabe o quanto de mão de obra, material e tudo mais. Aí às vezes eu chegava no cliente e o cliente falava assim, cara, o que precisa que eu falo? Calma, vou trazer um cara que você vai subir nessa mesa que vai dar show. Chegava lá, não, precisa, acho que vassoura. Aí o cliente falava, esse cara é o teu profissional? Ou seja, ele tinha uma capacidade incrível, mas não sabia expressar. E aí eu comecei a estudar sobre como ajudar esse tipo de pessoa na equipe, que era muito bom tecnicamente e não conseguia se expressar. E aí eu comecei a estudar sobre comunicação, sobre oratória. Fui fazer curso lá com o Sim. Reinaldo Polito. Nossa. Né? Fui buscar isso daí. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber que havia uma questão emocional nesse jogo. Porque eu falava, o André, quando ele tá de boa comigo, batendo papo assim, a gente tá almoçando, ele performa. E por que na frente do cliente ele não performa? Ou seja, não é questão de conhecimento, é questão de emocional. Ele tá nervoso Porque ele tá ali. travando ali, né? Isso. E isso me levou comecei a ajudar pessoas que tinham medo de falar em público. Comecei a dar treinamento, comecei a fazer conteúdos e tal. E nesse momento, um amigo, o Jones, dava aula no Instituto Mauá de Tecnologia e me chamou para um projeto que ele falou assim, olha, o aluno da engenharia, ele é um perfil mais travado. Então é aquele gêniozinho que o cara é incrível, criando coisas maravilhosas, mas ele não performa. E foi aí que eu entrei na educação formal, né? Na escola, na O universidade. nível superior até então. começou pelo nível No superior. nível superior. Então a Mauá ela faz um projeto chamado PAE, Projeto de Atividades Especiais. Sabe, eu esqueci o nome agora. Sabe quando a gente está na faculdade que fica assistindo palestra e vai tendo horas? Sim, créditos. Vai Os gerando créditos. de horas, isso. A Mauá não usa esse método. O que a Mauá faz? Ela pega um curso no semestre, então você faz a grade e escolhe um curso no semestre. Então tem curso de fotografia, tem curso de Excel, tem curso de cálculo, tem curso de um monte de coisa lá que tem a ver ali com o que o aluno está estudando. E aí eu criei o de neurocomunicação, para ajudar esses alunos a falarem em público e tal. Nesse momento, a Mauá criou, a área de marketing da Mauá me chamou para levar essa aula para as escolas do ensino médio, que eram as escolas ali que são clientes, né? Sim. O aluno se forma para entrar na faculdade. Então, a Mauá, em vez de ir lá dar um panfletinho e falar, estuda aqui na Mauá e tudo mais, até porque a Mauá já tem um nome consolidado, de 70 anos e tal. Aí, o que a Mauá fazia? Me levava nas escolas de ensino médio para dar aula para os alunos. E ali eu percebi que era onde começava o problema do falar em público. Porque o adulto que tem medo de falar em público, ele não aprendeu o adulto a ter medo.
Sabe assim, a pessoa até 35... É isso que eu ia te falar. Isso começa desde as crianças. Eu Exatamente. observo que essa dificuldade de falar em público vem desde as crianças. Tem as crianças que são mais expansivas e as crianças que são mais introvertidas. E tem as crianças que, no primeiro momento de uma atividade em grupo que você precisa se expressar numa sala de aulas, elas também têm essa trava, né? Isso. Vamos dizer. E aí eu acho que com o tempo, com o passar dos anos, isso vai até somatizando cada vez mais. E aí acaba realmente tendo adultos mais retraídos e com toda essa dificuldade que a gente vê em todas as organizações.